Olá, seja bem-vindo, bem-vinda aqui no Estúdio Inspiração. Hoje, dia de estreia. Sim, estamos com convidados novos. Hoje a gente vai conversar com ela, que é a advogada Isabela Marra, e também com ele, que é empresário Cleoberto Santos. Sejam bem-vindos aqui ao Estúdio Inspiração. Uma honra receber vocês. Obrigada, obrigada. Obrigado, Tawane. A gente vai ter uma troca boa aqui no bastidor. A gente já estava conversando sobre o que vai ser mais ou menos esse podcast. Mas para a gente começar esse assunto, chegar no nosso objeto principal, a gente precisa conhecer vocês. Quem é a Isabela Marra? Conta um pouquinho pra gente dessa trajetória, o que a Isabela faz, quem é você? Eu sou a Isabela, sou advogada, eu atuo há 10 anos. Eu tive que dar uma parada, uma pausa por conta da pandemia, né? E estou retomando. Eu sou de Minas, vim para Manaus porque meus pais vieram para cá para empreender, para empresa, né? Uma empresa que estava sendo criada aqui, que eles já tinham, na verdade, em Minas. Então, eu terminei minha faculdade e vim morar aqui com eles. Acabou que aqui eu casei, tive filhos e estou trabalhando aqui já estou no Amazonas já há 8 anos já. Antes de a gente conversar com o Cleoberto, queria que você falasse como é que tá sendo essa experiência aqui em Manaus. É outra rotina, é outro dia a dia, né? Como é que tá sendo essa experiência? Eu já acostumei. Já virou manauara? Já como comida típica, já como tacacá, tambaqui, eu como X-caboquinho? o tucumã que eu não comia antes, Olha sabe? Eu não comia. Ele me apresentou porque não gostava. E hoje já como de tudo, já. Já é uma manauara, Já sou uma né? manauara. Já tá em casa. Até as gírias, né? Eu já falo mana, maninho. Ele fala menos gíria do que eu. Eu Que falo legal. mais. Mana, maninho. O que mais que eu falo? Telezé. Que legal, já tá uma manauara nata. Isso. E agora a gente vai conhecer quem é ele, Cleoberto. Conte um pouquinho pra gente também, pra quem tá assistindo a gente, descobrir quem são vocês. Bem, eu sou um manauara típico amazonense, nascido aqui. Tenho 39 anos. Crescido, criado aqui na Amazônia. A minha história profissional, comecei numa área que não tem nada a ver com o que a gente vai falar hoje. Eu sou formado em contabilidade. Comecei na área financeira, contador, e de repente me deparei com a área comercial e estou aí há mais de 16 anos trabalhando na área comercial, trabalhando na área de vendas específico. E no decorrer desse caminho, conheci a Isabela, nos casamos, temos um filho lindo, temos mais 2 filhos também lindos de coração, eu, o Miguel, ela, a Beatriz. E estamos aqui para falar um pouco da nossa vida pessoal, como é que foi esse encontro nosso aqui, essa união da Amazônia com Minas Gerais. Era essa a minha próxima pergunta. Como foi que os dois se encontraram, né? Porque a distância é grande, né? A Isa falou ali um pouquinho de que veio com os pais pra investir em negócios aqui. Como é que foi pra você se conhecer? A gente precisa contextualizar a história direitinho, né? Pra quem tá assistindo a gente entender como é que a gente vai chegar no produto final ainda. Na verdade, quando eu cheguei em Manaus, eu tive meu primeiro casamento, né? E aí eu me divorciei. E aí, durante a pandemia, através de um aplicativo de relacionamento que eu não vou dizer qual, porque eu não vou patrocinar ninguém, eu quero que me patrocinem. Tinder me patrocina. Eu conheci ele, porque a gente estava no meio da pandemia, e a gente acabou se encontrando. Com 3 meses, a gente já foi morar juntos. E há um tempo depois, eu já estava grávida do Benício, que veio também durante a pandemia. E tudo isso veio num momento crucial da minha vida, porque durante esse período, né, que eu encontrei, a minha mãe também adoeceu. Então, quando eu descobri que eu estava grávida do Benício, uma semana depois, a minha mãe descobriu um câncer. E ela já vinha de 1 ano já com um processo de
que ela estava com aneurisma, de cirurgia, de operação, e o câncer foi uma coisa inesperada. Então, ela teve que passar um período em São Paulo para tratamento em São Paulo. E ele acabou indo lá e ficando comigo também durante um período de quase 2 meses. E a minha mãe, infelizmente, ela veio a falecer de Covid. Então, tudo isso eu grávida do Benício. E isso fez com que a gente se fortaleceu também bastante, porque foi um período muito difícil. Eu imagino, a pandemia foi difícil para todo mundo. Você tá falando aí de um momento difícil, né? Muitas pessoas que perderam um ente querido, mas a pandemia também fez vocês se aproximarem. Isso é algo Uhum. importante, né? E junto dessa aproximação veio também negócios que a gente vai já falar sobre isso. Eu queria saber como é que foi esse processo para vocês de junção até a montagem da empresa. Vocês estão falando ali da pandemia, que foi realmente esse período mais complicado para todo mundo. Eu queria saber Uhum. esse trechinho de vocês, essa passagem de vocês. Como ela disse, esse início foi tudo muito, ao mesmo tempo, avassalador. Foi um turbilhão de emoções que a gente viveu. A gente tem 3 anos agora juntos, mas foi um período assim de intensidades muito grandes. A gente viveu altos e baixos assim muito gritantes, tanto tristes como momentos felizes. Então, nos conhecemos de forma rápida, avassaladora através de um aplicativo, de forma também rápida. Começamos a morar juntos em menos de 2 meses. 3 meses já estavam com um filho vindo. E ao mesmo tempo, a notícia da mãe dela, do câncer, que foi também um baque gigantesco, a gente vivenciar todo aquele processo dela de tratamento, da quimioterapia, que é um processo muito difícil, é muito doloroso você ver aquela tua pessoa querida sofrendo. Fui para São Paulo, ficamos 2 meses lá ajudando no tratamento e infelizmente ela pegou Covid e faleceu. Então esse período de 2021 foi um período de dor, um período assim muito triste. O nosso filho nasceu prematuro devido a tudo isso que a Isabela passou, todo esse trauma que ela vivenciou. Então, nosso filho nasceu prematuro, do nada, a gente não esperava. A gente foi fazer uma ultrassonografia, de repente o médico não tem que nascer agora. Então, foi assim uma correria, corre para lá e para cá, só nós dois arrumando ali as coisinhas dele para ir para o hospital. Nasceu prematuro, nasceu com 2 quilos, cabia na minha mão o Benício. Não saiu do hospital, ainda ficamos mais alguns dias lá. Então, esse período de 2021 foi um período de momentos de emoção muito forte. E como toda emoção e como todo sofrimento, ele traz um crescimento. Então, isso eu vejo como um momento de aprendizado. Todo esse momento de dor que a gente passou, de sofrimento, nos ajudou e nos tornou mais fortes. Porque o que a gente viveu em um ano foi muito intenso. Aí logo no final do ano, desse mesmo ano, depois do Benício nasceu, a gente começou com a ideia de empreender. Porque eu não sou de família de empresários, empreendedores. Ela é de uma família de empresários e empreendedores. A mãe dela era uma empreendedora nata, nativa. Era uma pessoa que já tinha no sangue dela o comercial, a venda. Então, a minha família não. Minha família é de funcionários públicos e é acostumado a estudar, a passar no concurso, aquela rotina do funcionário público. Então, foi um choque ali, foi um baque da experiência dela de empreendedorismo com o meu estilo de vida. Eu não era funcionário público, eu era CLT, mas quer queira ou quer não, tinha uma certa estabilidade. Trabalhava já há 12 anos numa empresa do ramo de energia, conhecida no Brasil todo. Então eu tinha uma certa estabilidade. E aí, finalzinho desse ano, a gente resolveu empreender, até por ela também, por ela ficou muito abalada, o ano foi difícil para ela. Como ela disse no início, ela se afastou um pouco da área dela, por causa de todo esse turbilhão que ela viveu. Então, para tentar reerguer ela, começar a sair
dali de onde ela estava vivendo, a gente resolveu empreender. E a gente tinha uma dúvida: atua na área, que é a área dela de advocacia, ou atua numa outra área, que é uma área que nem eu sabia que ela atuava, que é beleza, Legal. salão de beleza. Aí ela me disse: não, eu fiz curso, já fiz lá na minha infância, Com 14 com anos. 14 anos, fazia cabelo. Aí a gente, legal, vamos atuar nessa área. Aí a gente entrou nesse mercado de salão de beleza em outubro de 2021. Aí foi o início do empreendedorismo. E aí, se ela quiser contar como é que foi a experiência, para mim, a experiência é sempre assim: empreendedorismo, a gente escuta muito, parece balela, mas empreendedorismo é errar, 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 acertar. Então, o que vale no empreendedorismo é a persistência, é a constância. Você vai errar de novo, você vai errar de novo, mas aí vai chegar um determinado momento que você vai acertar. E aí é que você dá o pulo do gato. Então, esse primeiro momento que a gente empreendeu, a gente errou. Então, a gente abriu o salão, mas assim, foi muito frustrante para mim, porque é uma área nova, eu não conhecia, e existem peculiaridades nesse ramo que a gente não conhecia, e a gente entrou e deu errado. Durou 4 meses e meio, mais ou menos. Até que chegou um momento que a gente teve que admitir: deu ruim, vamos ter que sair, quebramos aqui nessa área. Vamos pensar, recuar, vamos refletir e ver o que a gente pode fazer. E me desculpa prolongar, aí foi bem num momento crucial que o salão deu errado, que eu saí da empresa, que eu fui desligado. Aí foi um outro momento também crítico que a gente viveu. Caramba, eu imagino, ainda mais numa fase assim que você tá numa rotina. Eu achei o legal é de vocês que vocês vêm de mundos distintos, né? Ele no CLT e ela na área do empreendedorismo, e aí as duas coisas se encontram. Aí eu queria que você falasse agora dessa fase que ele tá falando, em que vocês se viram ali meio que perdidos, né? Deu ruim nos negócios, ele ficou ali meio perdido no caminho. Como é que foi essa fase? Assim, na verdade, na minha família sempre teve essa questão dos altos e baixos, oscilações, né? Um dia meus pais estavam com dinheiro e no outro dia não tinha. E aí o meu pai falava: ai, vou tomar um uísque, assar uma picanha e amanhã tudo se resolve. E se resolvia. Então, eu sempre tive esse pensamento. Quando eu fui para advocacia, eu nunca pensei nessa parte de empreender, de ser uma advogada que empreende, até porque a área ela é um pouco limitada a isso, né? Porque eles falam, o advogado não pode se ver como empresário, mas deve se ver como empresário, sim. Porque se você não vê aquilo como uma empresa, como um negócio, apesar de não poder ser algo mercantil, os advogados, nós nada mais somos, isso eu aprendi com ele, que vendedores. Nós vendemos o nosso trabalho e nós temos que nos apresentar muito bem como bons vendedores, não só mostrar a questão dos artigos, da lei, do saber, mas também de como fazer, de sentir a dor do seu cliente, de saber aquilo que você precisa, do que o seu cliente precisa naquele momento, o que é mais urgente, o que não é. Levar o trabalho, hoje está sendo mais divulgado, né, na advocacia, a questão do marketing, que antes não era. Marketing não era permitido, né, o marketing da questão do Instagram não era permitido na nossa área. Agora o estatuto já deu uma abrangência para isso. Quando ele se viu desempregado, e aí ele chegou para mim desesperado: olha, perdi meu emprego, tá tudo dando ruim, tinha uma viagem marcada para Fortaleza. Eu falei: nós vamos fazer essa viagem, a gente não vai deixar de fazer essa viagem por causa disso, não. Aí ele: mas como assim? Eu falei: não, quando a gente voltar, tudo se resolve, tudo se ajeita, fica tranquilo, que eu tenho uma ideia. E aí ele foi, nós fomos para Fortaleza, gastamos o acerto, Fechou o salão, fechamos o salão, encerramos o salão encerramos aquele ciclo, graças a Deus, e e fomos para Fortaleza. fomos para Fortaleza. Gastar.
E aí, quando ele voltou, eu falei: se você vende, bate meta milionária para outras pessoas, por que que você não vai bater meta para você mesmo? Por que que você não vai vender para você mesmo? Para sua empresa? Ai, mas Isabela, não sei, não tenho dúvida e tal. Não, vai que vai dar certo. Porque aí que veio a questão da energia solar. Porque antes ele não pensava na energia solar, mas ele tinha um pouco de receio se isso ia dar certo, se não ia dar certo. E hoje a gente vê que é o grande boom do momento, porque é uma energia limpa, sustentável. Então, falei para ele, vai, investe nisso, que vai dar certo. E hoje vem dando certo, vem mostrando para a gente o resultado da empresa, não só da empresa, de todas as áreas que ele fornece, porque não é só uma empresa de energia solar, é uma empresa de soluções em energia. Então, tem desde crédito de ICMS, né, energia da conta de luz, crédito de energia, né, do ICMS, como gerador, como energia fotovoltaica, e por aí vai. Então, foi uma empresa que teve uma abrangência muito grande, porque ele tem uma grande experiência na área de energia. E isso trouxe para ele essa bagagem, que ele, como bom vendedor que ele é, ele conseguiu e consegue levar a empresa muito bem. Só que nessa questão de empreender, empresarial, ele tem um pouquinho de. Ele peca um pouquinho às vezes, e aí eu vou lá e puxo ele e falo: não, não é assim. Então, durante esse período de 1 ano, eu fiquei junto com ele, né? Ajudando ele, até que chegou um momento que eu falei: você já está pronto, e agora eu vou voltar para minha profissão. E foi aí que eu retomei para advocacia. E o que eu já estava aplicando com ele, que era o marketing, que nós procuramos uma empresa para marketing, logo, tudo isso que eu estava aplicando nele, eu comecei a aplicar para o meu trabalho. E aí eu entrei com o meu trabalho e também vem dando certo, graças a Deus. Mas a gente ficou junto por um bom período até a gente começar a poder se desvincular de um ajudar o outro. Até hoje a gente ajuda muito o outro, mas eu na minha área e ele na área dele, porque também trabalhar junto dá muito conflito de ideias, porque ele tem ideias divergentes da minha e separar isso do pessoal, não levar isso para casa é bem complicado. Não levar a empresa para casa é complicado. Então, quando eu vi que a gente estava levando a empresa para casa, eu falei: epa, não continuo, vou para minha área, você já está bem encaminhado, segue sozinho a sua vida. É isso.